Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que a infinita graça do Senhor alcance a sua vida nesse momento, esteja onde você estiver. E para nós sempre é uma alegria, um privilégio muito grande estarmos juntos novamente, não é? Então nós queremos assim louvar a Deus por essa oportunidade, privilégio, de podermos aqui passarmos esse tempo precioso concedido pelo Senhor. Nós podemos ser ministrados pela palavra do Senhor, sermos ministrados pela unção do Espírito Santo de Deus e saímos sempre, cada dia, mais e mais parecidos com o nosso amado Jesus Cristo. E junto aqui, o pastor Ademar Guerra. Bom dia. Sim, senhor. Sim, senhor. Rogerinho. Tudo bom? Juntos queremos, assim, ter esse tempo tão precioso aqui, né? E queremos convidar você a participar conosco, né? Você ligando para o nosso número 3209-3301, né? O atendimento eletrônico, você fazendo ali a opção número 1, e aí você ouve aquela mensagem e depois você, então, grava a sua pergunta, a sua participação, né? Para que depois seja trazida aqui. Ou então você pode ligar diretamente para o nosso telefone 3253-3320, que é a ligação ao vivo, né? A sua chamada vai passar pela nossa produção, depois é trazida, né, colocada aqui no ar para a gente poder ouvir e interagir com você, né? Então hoje, pastor Guerra, nós vamos vamos continuar trabalhando a respeito, né, do discernimento. E hoje o nosso texto qual que é? Que é a atitude positiva, né? Sim. Hoje é as diferenças de atitude, tá? Nós colocamos atitude positiva e hoje vai ser as diferenças. Okay. Então o texto que a gente vai ler aqui é Números 13, de 27 a 33, que quer dizer assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nós temos aqui uma questão interessante que eu queria colocar alguns termos que nós vamos debater aqui, sobre as diferenças de atitudes, né? São atitudes assim que Josué e Calebe tiveram, e Calebe defendeu, né, as atitudes positivas, que era a vontade de Deus, e os 10 foram para o lado, né, além de desanimados, ainda tentaram desanimar o povo, né, que foi a questão disso, de passar o desânimo para outras pessoas. Então, uma das coisas que nós vamos debater aqui hoje, pastores, é: a maioria desobedeceram a Deus, a minoria obedeceu a Deus. Então, nós vamos falar sobre as diferenças. Maioria concluíram que a terra não tinha futuro, tá? Minoria insistiram que deviam possuir a terra. Maioria demonstraram covardia baseado no medo. Minoria demonstraram a coragem baseado na fé.
Maioria ignoraram a Deus em seu relatório. Minoria tiveram segurança e tranquilidade. Amém. Maioria sofreram de complexo de gafanhoto. Minoria viram em um relacionamento afetivo com Deus parte do plano de Deus. Uau. Eu creio que isso aqui, quase ninguém tem isso. Quase ninguém tem pouco, né? Tem pouco, né? Então a gente vê aqui, Rogério, em tudo isso aqui, a gente vê o medo, a falta de fé e aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás, que é o discernimento do que Deus direcionou na vida daqueles homens para que eles tomassem uma atitude, né? Então nós vemos aqui dois times, um que inflamou para o lado negativo e o outro que veio para o lado positivo, mostrando ao povo que poderiam vencer todos aqueles gigantes, aqueles inimigos que não eram poucos, né? Nós vemos aqui que são povos, né? Não é só um inimigo, são vários, jebuseus, amorreus, né? E então a gente vê que eles sentiram como gafanhotos. E é aí que nós vamos ver como que sai dessa. Né? Como é que sai dessa? Como é que sai dessa? Como é que sai dessa aí agora? Qual a receita? Eu vou jogar isso para só, Rogério, que segura a peteca aí. É muito interessante, Guerra. E antes de entrar especificamente nessa questão, eu queria lembrar aquilo que a gente conversou ontem. Sim. Porque, na realidade, todos eles, igual a gente falou ontem, eles tinham a mesma responsabilidade. Todos eles eram líderes, todos eles receberam a mesma missão e todos eles também receberam a mesma capacitação. Né? Então, eles estavam nas mesmas condições, todos os 10. No mesmo patamar. Né? Exatamente, receberam a mesma missão. E o princípio da entrega do relatório, conforme o texto que você leu, Guerra, a partir do verso 27, né? Ele fala exatamente aquilo que Moisés, como recebeu de Deus, instruiu eles a fazer. Então, eles receberam a missão, fizeram e trouxeram o relatório exatamente de acordo com aquilo que Moisés tinha instruído, né, por ordem de Deus que eles fizessem. Porque quando eles receberam a ordem, era para eles realmente irem ver a terra, como era a terra, quem habitava na terra, como eram as cidades, se as cidades eram muradas ou não, se era grande ou não. Porque tinha terra, Deus não mentiu, mana, leite e mel, e tinha. Para trazer o fruto da terra. Sim, e com é certeza. exatamente esse o relatório que eles trazem. Então, eles não viram nada daquilo que não foi o que Deus mandou eles olharem. E até porque, óbvio, que eles eram conhecedores da palavra, no sentido de as instruções, das promessas que o Senhor tinha trazido a Moisés, e sabendo que eles estavam caminhando, peregrinando para chegar numa terra que era uma terra dada pelo Senhor, separada pelo Senhor para o seu povo, e que essa terra ela teria frutos abundantes. Então, óbvio que eles sabiam disso. E aí Moisés disse, olha, eu quero que cada um de cada tribo vá, entre lá, espie e traga um relatório a respeito disso, para saber o que nós vamos encarar. Exato, e desses detalhes, eu quero essas respostas. E eles foram, olharam aquilo que Moisés pediu, trouxeram as respostas que eles tinham que trazer, porque desde o início, quando Deus falou com Moisés para ir e voltar para o Egito, Moisés falou, vai que eu vou te conduzir. Você vai conduzir o meu povo para a terra dos heteus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Ele não falou que era uma terra desocupada. Não falou não. Falou não. Por isso que eu estou falando que Deus deixou bem claro aquilo que ele tinha e o que ia achar. Por isso que eu te perguntei a receita disso aqui, porque eu estou vendo aqui que muitas pessoas invertem isso aqui. Sim. Você entendeu? Né? Que a pessoa lê o versículo lá, Mateus 6, fala... buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que chega perto da gente e fala assim, peraí, não foi acrescentado nada na minha vida, então não vou deixar para acrescentar para depois eu buscar. Não é? Então vai trocar. Inverter a ordem. Mas olha bem, quando eles chegam com o relatório e dão um relatório como era realmente e como eles foram comissionados para fazer, com certeza. Caleb já se levanta logo e já fala,
eia, subamos e possuamos a terra. Isso. Mas aí, o que me chama a atenção logo em seguida é que os outros sentiram. Então, aí os outros não foi mais por aquilo somente que eles viram, mas foi pela perspectiva do sentimento deles. Então, a atitude de Caleb, logo no princípio, foi: ei, vamos lá, essa terra é a nossa terra, é essa terra que o Senhor nos deu, está tudo de acordo com aquilo que o Senhor falou. Foi falado. Com certeza. Não tem tá nada de tudo diferente. dentro do- Então, e o Senhor está conosco. Mas os outros, eles se deixaram contaminar pela sua impressão. Sim. E aí é exatamente essa questão, Guerra, que faz com que a gente tome uma atitude negativa. E aí troca os papéis, né? Exatamente. Aham. Então, na realidade, aquilo estava tudo de acordo com a promessa que Deus tinha feito? Estava, não tinha nada de novo ali. Né? Lógico. E eu quero que a gente lembre disso. O que eles viram foi exatamente aquilo que eles foram enviados para ver. A questão não é o relatório que é trago, a questão não é aquilo que eles veem, é o abatimento que eles sentem, né? Permitem-se sentir Sim. diante daquilo Do- que eles viram. Uma coisa que eu acho assim, tão tremendo nessa parte é que, vendo essa perspectiva da visão, né, ou seja, daquilo que os olhos deles estavam contemplando, eu acho que a maior influência, se a gente trouxer hoje para o nosso contexto do dia a dia, eu acho que o que mais influencia é como que eu me vejo para ver as coisas. Exato. Aí é que está a questão dos gafanhotos. Exato. Porque eu posso perceber e ver que os habitantes da Terra são gigantescos. Eu posso entender que diante deles, né, eu me sinto menor, mas eu trazer esse entendimento de como que eles estão me vendo, então isso demonstra então uma perspectiva completamente desassociada da verdadeira imagem, né, que eu faço de mim mesmo. Isso. E do meu valor como pessoa, né? Então assim, da questão da minha autoestima, da minha autoimagem, não é? E aí então eles se tornam muito maiores ainda. Não é? Então, se olhando aos olhos naturais, nossa, eles têm 2 metros, né? Mas, puxa vida, eles estão me vendo como gafanhoto. Então, na realidade, eles estão tendo 4 metros de altura. Não é? Então, assim, é essa situação que muitas vezes leva as pessoas a desistirem, a pararem pelo meio do caminho. Na fé, a gente tem que olhar como igualdade e não olhar que o problema é muito maior do que a gente. Eu tenho que olhar assim, que quanto mais eu olho e cresço o problema, mais gafanhoto eu viro. Isso. Que aí mais gafanhoto eu vou virar. Menor eu me sinto. Eu tenho que olhar, né? Como diz aquilo, olha o tamanho do seu Deus. Então, não é? Aí tem que Uma ver coisa isso. interessante que essa questão de como eu me vejo, e ela é extremamente importante nessa questão do posicionamento, né, dessa atitude positiva. Sim. Quando Deus ele fala com Moisés para voltar, porque era para sair com o povo do Egito e ir para a terra que ele tinha prometido a Abraão, tem 2 coisas extremamente interessantes dentro desse contexto que agora são relevantes. Sim, com certeza. A primeira delas é que o povo estava sofrendo nas mãos de Faraó e Deus tinha ouvido o clamor do seu povo. Seu povo. Sim. A segunda é que a medida de Deus para com o povo de Canaã já tinha completado. E agora era a hora de Deus trazer o juízo dele sobre o povo. Porque essa era uma coisa que Deus tinha falado. Essa é a terra que eu tenho para vocês, mas ainda não se encheu a medida do povo. Sim. Com certeza. Agora chegou o tempo, então é a questão, a culminância dos tempos. O povo, né, afligido e aflito, clamando a Deus que precisa de um livramento e socorro. Sim. Em contrapartida, os cananeus, que a iniquidade já tinha chegado ao nível que Deus resolveu não tolerar mais. Não suportável, insuportável. Não é isso? Isso. Agora, Limite, né? Chegou no limite. Rogerinho, Segura dá uma aí. seguradinha aí que nós temos a participação ao vivo da Solange, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Solange. Alô?
Olá, Solange, bom dia. Caiu? Ok, tenta novamente, viu, Solange? Pois não, Rogério. Aí, uma questão é a seguinte, a terra já estava pronta para o povo, porque a medida da iniquidade dos cananeus já tinha, né, chegado no limite de Deus. Mas o povo não estava pronto para a terra. A terra, é aí que está o problema. Aí é aquela questão, Isso é uma como questão eu me muito- vejo? Isso, é uma questão muito Como eu me interessante. vejo? Eu não me vejo pronto para isso. E aí isso me faz tomar uma atitude que é uma atitude negativa. E aí nós entramos aqui, ó. Minoria obedeceram a Deus. E a maioria desobedeceram a Deus. Agora, desobedecendo, você acha que está pronto? Não. É exatamente. Não é aí? Se eu não me vejo pronto, qual vai ser o meu caminho? Vai ser o caminho da minha Sim. independência, Com da certeza. desobediência. Não me vejo capaz e aí eu não obedeço, não cumpro aquilo Isso que é mesmo. o propósito. Né? Por se enxergar menor, eu vou desobedecer. Sim. Não é? Primeiro que eu vou recuar. Não é? Eu não vou confrontar e nem vou enfrentar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou recolher. Recolhendo, automaticamente eu vou perder. É interessante isso, porque como que a imagem que eu tenho de mim mesmo determina o tipo de relatório que eu vou fazer. Né? Exatamente. Eu vejo as mesmas coisas. É interessante. Pode Veja, nós sabe? três olhar uma coisa, mas dependendo da imagem que eu tenho de mim mesmo, assim, eu vou fazer um relatório assim, extremamente, isso é difícil demais, é impossível. Né? Se vocês têm uma estabilidade emocional muito maior e já experimentaram, tiveram experiências, né, com o Senhor de livramento, de provisão, de fé, Sim. com certeza o relatório de vocês vai ser completamente diferente. O que aconteceu com... Nós já falamos sobre isso até a respeito de Davi quando enfrentou Golias. Golias, é. Todo um exército, o rei, todo mundo amedrontado. Aí chega aquele garoto lá, muito despretensioso. Ah, mas eu já venci leão, já venci urso. Já... A experiência dele, Determinou pessoal, que a gente já a trabalhou visão isso. Com de- certeza. Né? A sua experiência pessoal, mas a sua visão e relacionamento com Deus fez ele tomar uma atitude completamente Não diferente. dava. Vamos ouvir a Solange. O gigante não diminuiu na frente de Não, Davi. né? não, exatamente. Mas ele cresceu, Ele né? cresceu. Pois não, bom dia, Solange. Bom Olá. dia, pastor. Tudo bem, minha irmã? Tudo jóia, graças a Deus. É um privilégio ter a sua participação conosco, viu? Obrigada. Aqui, Jesus abençoe vocês, tá? Abundantemente. Amém, obrigado. E deixa eu falar. Eu estive participando com vocês em relação de casamento, discernimento de casamento, que eu vivi Sim. 25 anos com uma pessoa e casei com ela. Ah, lembro sim. Inclusive, ela não é o pai do meu filho. O pai do meu filho morreu de acidente de carro e ele criou o meu filho. Certo. E isso também me deixou muito ligada com ele pelo fato de eu não ter um pai para meus filhos. Aí eu tinha medo de largar e ficar outra vez me apresentando para o meu filho pai, que eu acho isso uma coisa muito perigosa. Sim. Uhum. E dentro do discernimento de hoje, eu não vejo muita diferença do povo, desse povo que quando de Caleb e Josué chegou vai espiar a terra, Sim. eu não vejo muita diferença hoje não. Principalmente com os crentes, Aham. incluindo eu. Né? Que eu tenho que orar mais, buscar mais do Senhor para ter mais discernimento. Sim. Um abraço para vocês, obrigado por me ouvir, tá? Ah, Solange. Fala que eu estou ouvindo e vendo. Obrigado pela sua ligação, viu? Deus Me abençoe. orienta aí que eu tenho que orar mais, que eu preciso pregar a palavra. Amém. Um excelente dia para você. Obrigada, Jesus abençoe. Então, é uma questão muito interessante, porque todo mundo estava vendo a mesma coisa, né? Todo mundo estava ouvindo a mesma coisa. Mas a maneira que eu me vejo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, primeiro, Davi, ele se viu capaz. Ele se viu com experiência. E ele não se viu sozinho.
que é a mesma coisa que Caleb fez. Eia, subamos porque o Senhor nos entregará. Isso. Então ele não se viu sozinho. Não, e também não olhou da perspectiva, não, nosso exército é muito forte, então não, vai ganhar, vai conquistar. Mas ele colocou o Senhor à frente disso. Né? Que é uma das questões, né, Guerra, que a gente tem da diferença entre a maioria e a minoria. E a minoria, que é essa diferença mesmo. A questão da fé, ver na perspectiva de Deus. Eu tô com aqui na ponta da língua Então vai. aqui, mas... Você já quer aproveitar, já que está na ponta da língua, e trazer uma palavra mais específica para Solange, que falou para nós agora? Né? Ô Solange, né, você está falando que tem que orar mais aí e tudo. E eu vejo assim que, né, em alguns pontos você tem razão, muitas pessoas ainda, né, estão dentro dessa maioria aqui, que desanimando. Mas uma coisa assim, um conselho que eu te dou, é você orar, buscar no Senhor, buscar o discernimento e, né, aproveitar aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Muitas vezes a gente tem que parar e fazer uma retrospectiva da vida da gente para ver o que tem de bom e aproveitar as coisas boas. Então viva as coisas boas que Deus tem te dado. Curte seu filho, curte a sua família e continue orando. Você quer pregar a palavra? Vai pregar a palavra, vai semear, né? Semeia que depois você vai colher. O melhor meio de colher é semeando, não é isso? Então o Senhor te abençoe, né? Joelho no chão aí, tapa na orelha do cão. Tá bom, viu? E aí, Rogério? Deixa eu colocar aqui. Então vai. Isso é estava na ponta da língua. Está na ponta da língua. Maioria concluíram que a terra não tinha futuro. E a minoria insistiram que devia possuir a terra. Entre enxergar aquilo que Deus tem para nós e não querer enxergar aquilo que Deus tem, né? Que muitas vezes as promessas de Deus estão aqui, ó, na palavra. Está aqui aquilo que Deus tem para nós. Agora, o que eles fizeram? Qual foi a promessa de Deus? Uma terra que mana leite e mel. Isso era o quê? Era o futuro. Você entendeu? Estava no futuro. Eles iam possuir ainda, mas já existia, não é? Já estava pronta a terra. Eles tinham que tirar o quê? O inimigo. E tinha a outra questão também do povo que não acreditava nesse futuro que Deus prometeu. E aí, Rogério, que eu queria colocar, nós estamos com muitas pessoas nos assistindo aqui que eu tenho certeza que não estão enxergando aquilo que Deus tem para elas amanhã. Sim. Você entendeu? Assim, acorda hoje e fala assim, meu Deus, como é que vai ser meu dia? Como é que vai ser meu futuro? Eu estou passando por isso e tal. E muitas vezes, eu estava com um grupo ontem, e muitas vezes a gente vê assim, muitas pessoas o desânimo. O que vai acontecer comigo amanhã? Eu estou com tantos anos e nada aconteceu na minha vida ainda. Vai acontecer. Deus tem o melhor para nós. E Deus falou, a terra mana leite e mel, e é para vocês. Exatamente. Não é? Uma coisa interessante, Guerra, quando você coloca essa situação, né? Sim. Moisés falou que o povo era para trazer do fruto da terra. Sim. E eles trouxeram o fruto da terra. Era o tempo da colheita das uvas. E a palavra é tão clara quando diz que trouxeram um cacho de uva e precisou de duas pessoas para carregar um cacho de uva. Já pensou? Agora, olha como que essa questão da atitude positiva diante daquilo que da forma como eu me vejo, interfere naquilo que eu vejo. Mesmo vendo o fruto da terra, que é um cacho de uva sendo carregado por duas pessoas, eles ainda infamaram a herança do Senhor, não acreditando que a terra tinha futuro. Exatamente. Gente, qual é a terra hoje que dá um cacho de uva que duas pessoas são necessárias para carregar? Não cabe nem na geladeira. Essa terra
não Você vai pôr na geladeira, a porta não fecha. Não, é para a gente ter Tão ideia grande. de que aquilo como, né, a gente está lógico, batendo na tecla, como eu me vejo, Uhum. né, eu me vejo tão pequeno, às vezes. Sim. E aí tem uma outra questão que é extremamente interessante, que a gente convive com isso o tempo inteiro, que tem muito a ver com a questão do futuro. Sim. O tal do merecimento. Aham, com O certeza. automerecimento. Isso, fortíssimo. De repente, essa pode ser uma questão que a gente Sim. pode conversar mais. Joia, vamos conversar sim, mas antes vamos conversar com a Elza, né? A Elza aqui de Belo Horizonte. Bom dia, aliás, já é boa tarde, né? Boa tarde, Elza. Bom dia, boa tarde. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem contigo, Elza? Ah, eu tô depressiva. Não tô aceitando a morte do meu marido. Sim. Aí tô muito triste, assim, sabe? Tô precisando de oração e eu queria saber se algum dia a gente se encontra com ele. Uhum. É recente a perda dele? Tem 1 ano e 8 meses. Um ano e 8 meses. Aham. Certo, olha, nós vamos responder aqui para você e você pode acompanhar pelo vídeo, viu? Nós vamos falar para você e responder a sua pergunta, viu? Obrigado pela sua ligação e oramos para que o Espírito Consolador, né, possa estar trazendo esse consolo sobrenatural que só Ele pode dar a todos nós, viu? Obrigado pela sua ligação, Deus te abençoe. Amém. Olha só, Elza, antes de falar se nós vamos nos encontrar com os nossos amados, eu queria sim colocar à disposição de você o Ministério Clínica da Alma, né? Pelo qual nós trabalhamos e servimos ao Senhor. A clínica não é só o programa que nós temos aqui, mas nós temos toda uma estrutura para ajudar as pessoas que estão enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades, as suas depressões, né? Justamente porque nós cremos no poder restaurador e sarador que o Espírito Santo exerce através do seu amor nas nossas vidas, não é? Então, nós temos ali muitas pessoas assim que estão disponíveis para ajudar, para trazer essa palavra, essa restauração na vida de todos aqueles que nos procuram. E especificamente, inclusive eu já quero aproveitar e falar, nós temos grupos específicos. E um grupo que nós estamos divulgando, inclusive aqui no programa, é o grupo de luto, né? Justamente para ajudar essas pessoas que estão enfrentando essas situações de elaborar a questão da perda, da ausência daquelas pessoas que nós amamos. Então, o grupo de ajuda, chamado Grupo de Ajuda de Luto, né, vai começar agora recentemente, logo agora em maio. Então você pode entrar em contato conosco, né, e você pode se inscrever, né, para você poder participar nesse grupo de luto, né, que é justamente para ajudar essas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, esses momentos de carência, né, de perda, e poder elaborar essa situação, né? E também quero aproveitar e falar de um outro grupo, né, que nós vamos ter, que é o grupo de depressão, pessoas que estão enfrentando situações, né, de depressão. Então pode entrar em contato conosco, né? Esse já vai começar em junho, dia 11 de junho, vai começar esse grupo terapêutico, tanto de luto, que é agora em maio, e o de depressão, que é em junho. Então você pode também entrar em contato através do nosso e-mail, né, o mclinicadalma@gmail.com, ou mesmo se telefonar lá para o escritório da Clínica da Alma. E também um curso que nós vamos ter, que é um curso já mais específico na área da grafologia, né, que é você estudar um pouco essa ciência, né, que estuda a respeito da grafia e que está muito relacionado com a nossa identidade, a nossa personalidade. E aí, então é um tempo muito precioso, onde não só profissionais podem fazer esse curso, mas qualquer pessoa que tem interesse nessa área. Então é ministrado por um profissional que trabalha conosco já há muitos anos, e a doutora Jane, ela vai
dar esse curso, que tem sido assim, uma bênção na vida de muitas pessoas. Agora, a respeito, respondendo rapidamente, aqueles que morrem em Cristo, a palavra de Deus não traz uma especificidade muito grande sobre isso, mas nós cremos que nós vamos encontrar aqueles que viveram conosco, aqueles que conhecem o Senhor Jesus e morreram, né, na fé, crendo no Senhor. A esperança da ressurreição, né? Isso, a experiência da ressurreição. Então, existe essa possibilidade, sim, mas assim, o mais importante é nós cremos no Senhor, né, que essa vamos dizer assim, é uma experiência que o Senhor quer guardar para todos nós, né? Não sabemos muitas coisas que vão acontecer, mas nós cremos pela fé, né, que teremos um tempo, né, um grande encontro triunfal com o Senhor, e cremos que aqueles que morreram em Cristo Jesus, nós vamos nos reencontrar também, né? Existem alguns textos que nos dão alguma base sobre isso, tá bom? Vamos ter a participação também agora da Tainá, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Tainá. Boa tarde. A paz do Senhor, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Que joia. Pois não, Antônio? Então, eu e meu marido, nós recebemos uma direção de Deus a respeito de ir embora do lugar onde nós estamos e ir para um lugar onde nós não temos assim, nenhum tipo de estrutura, onde nós não conhecemos nada. Deus primeiro ministrou no nosso coração que a gente ia embora daqui, depois ministrou no coração onde seria o lugar, e falou para o meu marido também. Só que ele age como se ele não estivesse acreditando pelo fato das impossibilidades, da gente não ter nenhuma provisão lá. E ele age como se não acreditasse nessa mudança que Deus tem providenciado, porque realmente a gente não tem nenhuma provisão lá. É simplesmente uma questão de fé. E eu queria saber qual poderia ser a minha atitude para ajudá-lo nisso, porque Deus já falou com a gente, já confirmou, a gente já conversou com os nossos pastores, mas a atitude dele é como se ele não acreditasse que isso vai acontecer, apesar de Deus ter falado, né? E eu queria saber qual seria a minha atitude como esposa para ajudá-lo a crer e estar com esse objetivo juntamente comigo, porque a gente está esperando um milagre da parte de Deus, mas é como se ele não acreditasse que isso vai acontecer. Ok. Então tá jóia, Tainá. Nós vamos responder aqui, viu? Para você. Ok, obrigada. Obrigado a você, Deus te abençoe. Amém. Você quer complementar um pouquinho a respeito da... Eu quero pegar a questão da Tainá e depois... uma coisa, Tainá, que a gente inclusive já comentou aqui hoje, é que Deus tinha feito uma promessa de que aquela terra que seria a terra dos cananeus, né? E quando eu falo os cananeus, é a descendência, né, de Cã, mas eram os heteus, os heveus, os jebuseus, os cananeus. Então, 7 povos específicos que moravam naquela terra, Deus já tinha dado essa promessa para Abraão há muito tempo atrás. Só no Egito o povo ficou mais de 400 anos. Havia uma promessa, havia uma direção clara, a terra existia, mas tinha que haver, aquilo que eu inclusive comentei hoje, a culminância dos tempos, e Deus deixou isso de uma maneira clara para o povo. Não apenas é necessário que o povo fosse uma grande nação, mas também era necessário que a medida da iniquidade dos cananeus chegasse a um ponto onde Deus iria tirá-lo da terra. O que é que eu quero dizer com isso? O fato de ter uma promessa e de Deus ter falado pode não ser necessariamente o tempo de ir, porque há coisas que precisam ser estabelecidas. De repente, a situação que você pode até achar que é incredulidade, né, ou falta de fé do seu esposo, pode não ser uma falta de fé. Pode ser uma questão de uma perspectiva de entender que, apesar de Deus ter falado, apesar de Deus ter mostrado, apesar de Deus estar direcionando, ainda não é o tempo para ir. Então, agora, são situações que vocês precisam conversar, porque precisa existir acordo. Tem que ter, já que vocês estão aliançados, né, tem que ter um acordo, e se Deus já falou com você, você já entendeu,
e o seu esposo ainda não entendeu, busque orientação Isso. de Deus, Ore. né? E ore para que Deus fale com ele, ou que ele possa entender o tempo certo, ou, em outro lado, para que ele acalme o seu coração e tire a ansiedade do seu coração. Isso. Porque se não é realmente o tempo específico, Deus precisa também trabalhar em você na questão da sua ansiedade. Aí você não pode agir com cobrança, trazendo essa pressão sobre ele, né? Porque na realidade você precisa gerar isso no mundo espiritual, orando para que então o Espírito de Deus, o Senhor, então fale o coração dele, né? E traga essa segurança necessária ao coração dele, e você, em concordância, então aguarde o tempo certo de todas as coisas, né? Então, um bom livro, inclusive, que eu quero orientar aqui e sugerir a você, é O Poder da Esposa que Ora. Sim. O Poder da Esposa que Ora. Eu não sei, não lembro o autor, mas você acha isso lá na Seara, nossa livraria aqui, você vai encontrar esse livro. Esse livro é muito, muito jóia, viu? Eu quero mandar um abraço aqui para a Michele, que está nos assistindo, lá de Rio das Ostras, né? Michele e o Léo. Um grande beijão para ela, que bom que você está nos assistindo aí ao vivo e que Deus te abençoe ricamente. Né? Fala com ela que o chão não está sujo. Como é que é? O chão não está sujo. Nela, Então, assim, Deus esteja guardando a vida de vocês aí em Rio das Ostras, né? Amém? Rogério, só uma colocação para Tainá aqui, antes que o Rogério fala, que também se ela forçar essa barra aí, ela vai correr o risco que quando as coisas acontecerem lá, ver as provações, ele vai falar com ela assim, mas eu não queria vir. Entendeu? Você forçou a barra. Então ela tem que deixar que Deus fale no coração dele para ela não correr esse tipo de risco dele culpá-la das coisas que podem acontecer. Diante da situação que ela está indo, que ela colocou, né? Que está indo para a situação que lá não tem nada, não tem condições, não tem nada, então vai passar por situações difíceis e vai ser cobrado. Uma outra coisa que é importante a gente entender e deixar isso para ela, é que o intercessor ele tem uma habilidade pelo Espírito de Deus de receber as coisas com uma certa antecipação. Sim. E quando o intercessor recebe as coisas com antecipação, é porque o Senhor quer que o intercessor entre nessa situação de gerar. Então, muito pode acontecer de que para ela está tudo pronto, né? Porque ela já recebeu tudo do Senhor. Mas para ele ainda não. O tempo do homem é diferente. Diferente. Então, aí é entrar mesmo na questão da intercessão e do gerar. A mulher tem essa habilidade de gerar, não só no mundo natural, mas no mundo espiritual também. Irmã, fala menos e ora mais, viu? Amém. É uma orientação boa para você. Para você, então, fala menos, cobra quase nada e ora mais, que Deus vai trazer a resposta, viu? Nós temos uma outra participação, viu? Que é a Cláudia, também aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pastor. A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, tudo bem, graças a Deus. Pois não? Eu gostaria só de fazer um comentário sobre tudo que está sendo dito hoje, que é palavra edificante, né? Traz muita alegria no coração da gente. Amém. E dizer assim, como Caleb avistou aquela terra, e apesar de todas as dificuldades, ele viu o potencial que Deus já tinha falado, ele creu naquilo e trouxe boas notícias. Eu hoje vivo o melhor de Deus na minha vida com relação a ontem. Amém. E sei que tem mais de Deus para mim. Amém. Né? Apesar das lutas que a gente vive, que todo mundo tem, claro, né? São incríveis, cada um sente a dor de um tamanho, mas para cada um dói muito, né? É verdade. Mas assim, eu já sofri muito, mas passo por todas elas. Hoje eu sou muito feliz, muito realizada na minha família e continuo esperando o melhor de Deus para mim. Amém. Né? Amanhã eu sei que vai ser melhor que hoje. E É hoje verdade. está sendo melhor que ontem. Amém? Amém. Então, boa tarde, pastor. Era isso que eu Obrigado, gostaria viu, de Cláudia? abençoe. O senhor continue Amém. trazendo essa convicção no seu coração. Que sempre Obrigada, tem o melhor para pastor. Deus nós a abençoe cada você. dia, viu? Obrigado. Amém. Eu estava falando antes, né? É a questão do automerecimento.
Então, muitas vezes eu posso até ver o fruto da terra, mas como eu me vejo, eu não me vejo merecedor daquilo. Sim. Então, essa é uma coisa que nos leva a tomar uma atitude negativa. Aham. Né? Então, mesmo que eu esteja vendo aquilo que é bom, mas se eu não me vejo merecedor daquilo que é bom, Sim. eu não vou tomar uma atitude positiva na direção de receber Verdade. aquilo que tem. Pode jogar mais uma bombinha aqui? Joga aí, senhor. Ainda temos um pouquinho de tempo Tá. no nosso programa. A maioria mostraram covardia baseada no medo. A minoria demonstraram coragem baseada na fé. Quero fazer uma pergunta. Covardia aqui e medo é emocional ou é um espírito que atua? Segura aí. Eu achei que essa pergunta fosse vir de outro. Pensei que alguém ia telefonar e fazer essa pergunta. Mas olha, nós temos o sentimento, Sim, né? com certeza. Tanto o sentimento, o medo, né? E a covardia. E podemos também ter a atuação desse espírito de medo. Sim. E é interessante porque aí nós temos um paralelo entre a covardia que vem do medo, e em contrapartida nós temos a coragem que vem da fé. Da fé. Então, tanto a covardia quanto a coragem, elas estão conectadas a duas estruturas que podem ser estruturas espirituais. Sim, Né? com certeza. Porque o medo de um lado, gerando covardia, pode ser um espírito demoníaco do medo? Sim. Pode. Pode ser uma estrutura Sim, emocional com Pode também. ser uma estrutura emocional também, É. que é aquilo que a gente está falando. Aí- Como eu me vejo. Aí vem né? o discernimento, Sim. não é? Que é aquilo que nós falamos antes, né? Discernir. E pode ser as duas coisas. Pode ser as duas isso, coisas. pode ser as duas. Emocional Né? e espiritual. Então, por exemplo, os espias, eles saíram para uma região que tinha uma atmosfera espiritual completamente diferente. Por isso que eu coloquei né, isso, por conta daquelas dessa que eles dessa estavam história. vivendo. Aham. Era um povo que tinha uma característica opressora, Sim. né? Onde E eles muito estavam opressora. conectados com o mundo espiritual. Sim, até então estava andando debaixo da nuvem. Da Aí sai de debaixo da nuvem, vai para esse território. Sim, com então, certeza. pode perfeitamente terem sido atacados por esse espírito de medo. Com certeza. Né? Isso. Essa isso. atmosfera de Eu opressão. acho que isso aí Também. ajudou também para. Mas peraí um pouquinho. Sim. Sim. Mas por que Moisés não mandou só 2? Por que teve que mandar 12? Um de cada tribo? Essa é uma coisa interessante a gente pensar, né? E até a gente conversar sobre isso. Né? Porque, assim, cada tribo tinha uma perspectiva, uma estrutura, uma visão. Né? Então, assim, foi um representante, ou seja, um príncipe de cada um deles, para poder espiar a terra. Eu tenho Porque eram um 12 ponto de relatórios vista diferentes? nisso. Ou porque... Não, eu tenho um ponto de vista, para que não houvesse cobrança. Por exemplo, ele foi lá e viu, nós não vimos. Entendeu? Então você tem que. Até porque ele estava falando sobre Israel, né? Então, assim, entendeu? estavam as tribos todas envolvidas. Em termos de tribo é outra coisa. Como Foi os povo, dois e nós não fomos. Nós não vimos nada. E aí? E eu acho Você entendeu? uma outra coisa. Não é um muito, termos assim acho de uma colocar. outra coisa muito interessante, até mesmo dentro dessa questão, Rogério, da atitude positiva, precisava haver um sentimento de unidade no povo. Também, também. Era um povo que até então eles não se viam como nação, porque eram escravos. E aí, Deus estava construindo nesse povo esse sentimento de unidade e de identidade, de povo de Deus. Eu acho que essa palavra povo é chave. de Deus. A identidade, até porque era uma herança para o Pro povo. povo. Que Não era para uma tribo, não era para todos os descendentes. Então de eles Abraão. tinham que, sabe? E é muito mais fácil eu receber um relatório daquele que é da minha tribo, daquele que é da minha linhagem, do que receber uma informação e um relatório
de uma pessoa que eu não conheço e que não tem ligação nenhuma comigo. Tipo assim, ele não pensa como eu, ele não vê como eu. Como estava sem identidade, haveria essa cobrança. Muito sábio. Haveria essa cobrança. Então nós vemos aí a sabedoria de Moisés tremenda, né? E a gente vai ver que esse aspecto da falta de unidade e de identidade como povo de Deus vai se manifestar nos próximos 40 anos. Com certeza. Verdade. Porque depois disso eles peregrinam 40 anos, 40 anos. no deserto, e aí o que se estabelece? Murmuração todo o tempo. E é isso mesmo. Né? Aí vem o peso. A saudade do Egito, porque faltou aquela identificação, né? E a unidade, o sentimento de ser um povo e de ser o povo de Deus. Então eu acho que isso seria importante, essa questão principalmente dessa unidade e dessa identidade como povo, né? E uma questão, eu percebo assim que é a realidade de se ver como tal, né? Ou seja, como um gafanhoto, ou seja, como alguém a ponto de ser esmagado, alguém a ponto de ser eliminado, né? E a gente tem percebido isso em todos os atendimentos, grande parte dos atendimentos que nós temos tido lá no ministério, e as pessoas chegam completamente desacreditadas, com a sua visão de mundo deturpada, visão da igreja deturpada, visão de si mesmo deturpada e principalmente a visão de Deus, né? As pessoas que têm vivido essa realidade, dessa autoestima ou essa autoimagem completamente distorcida, são as 3 dimensões que a pessoa vê distorcida, que é a visão de si mesmo, a visão para os demais e para Deus, ou seja, eu sou desqualificado, eu sou indigno, eu sou uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma, não sei fazer nada, tenho uma visão distorcida a respeito das outras pessoas, se acha sempre inferior aos demais, acha que os outros são sempre muito mais qualificados ou melhores do que eu tenho que fazer 2 vezes mais para me sentir igual ao meu semelhante. E a visão completamente distorcida a respeito de Deus. Quantas pessoas que nós estamos assim atendendo pela graça do Senhor, que chegam na clínica se achando não um escolhido de Deus, mas se acha tolerado por Deus. Não, Deus me tolera. Eu estou aqui nesse mundo porque, sabe, nem sei porque eu nasci. Quando você pergunta qual é o seu chamado, você foi chamado para quê? Não é isso que tem acontecido? Com certeza. Homens, mulheres. Sim. Quantas crianças nos grupos pequenos, nos atendimentos das crianças, que se questionam e perguntam, eu não sei porque que eu estou vivo. Meu pai não me ama, meu pai fez isso comigo, minha mãe. Então essa tem sido a realidade. E nós temos percebido o quanto que o diabo e os seus asséculos, os seus demônios, né, tem agido sobre a vida das pessoas através dessa dimensão psicológica, emocional, né, trazendo então essa distorção de visão, como se as pessoas estivessem usando um óculos e esse óculos ele diminui tudo a si mesmo, não é? Diminui de si diante de Deus e diante das pessoas. Então, nós queremos deixar essa palavra no dia de hoje, né, para você poder ir para o espelho agora, né, e você se olhar, né, mas pede para o Senhor ajustar o seu foco, pede para o Senhor ajustar aí, sabe, a desembaçar a sua visão, para que você veja exatamente o quanto você é importante, quanto que Deus te ama e o preço altíssimo que Ele pagou para poder, sabe, te colocar, assentar juntamente com Ele e com Cristo. Nós queremos encerrar o nosso programa de hoje, né, orando por você, né, pedindo para que você não sinta-se mais um gafanhoto, mas você saiba que você é amado e amada do Senhor e você é importante para o Senhor. Pastor Guerra, vamos orar? Amém, vamos sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, uma das colocações que nós íamos discutir aqui, mas o tempo não deu, sobre o complexo, Pai. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo
estão passando, Senhor, por esse problema, se sentindo indiferente, se sentindo menor. Mas nós ministramos agora sobre cada vida, Pai. Que o Senhor é um Deus soberano. Sim, E o Senhor está acima de todas as coisas. Amém, Pai. Por isso, Pai, visita cada um agora, trazendo ao coração de cada um aquele valor que o Senhor dá para cada um, Senhor. E mostrando a ele que o Senhor ama, porque o Senhor é Deus e o Senhor é a essência do amor. Amém. Por isso, Pai, abençoa cada vida que nos assiste, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.